Salve, salve, maior torcida do Vale dos Sinos! Estamos de volta com o nosso Memórias da Nossa Aldeia. Esse que é uma verdadeira expedição, uma caça ao tesouro das coisas históricas do nosso Aimoré. Episódio número 16 do Memórias da Nossa Aldeia. E hoje, antes de qualquer coisa, eu tenho que explicar a vocês, mas antes ainda disso, eu tenho que pedir a vocês, querido internauta, querido navegador da Rádio Índio Capilé, a você se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente no Instagram, curtir e compartilhar os nossos conteúdos, tá certo? Pois bem, agora falando do nosso pequeno desvio de rota, da nossa pequena explicação. Nós na semana passada falamos sobre parte do conteúdo envolvendo o Campeonato Citadino de São Leopoldo, que é tão rico em história, tão rico em material pra gente contar, e nós já falamos mais de uma vez que tudo isso ajudou a formar a importância do Clube Esportivo Aimoré, a sua relevância, a sua força, como a gente conhece o índio até hoje. Entretanto, a gente vai ter que parar essa expedição ao nosso Campeonato Citadino por um detalhe muito importante, que é a definição das semifinais da divisão de acesso. Então, ficou ratificado que Aimoré e Novo Hamburgo farão dois clássicos do Vale, digo melhor, a partir do próximo domingo, valendo vaga para o Gauchão de 2026. E devido a essa importância, não é impossível dizer que serão os clássicos do Vale mais importantes de todos os tempos por tudo aquilo que está envolvido. A partir disso, a gente decidiu parar essa nossa caminhada ali no Citadino Leopoldense, que vai voltar em breve, e vamos contar a respeito da temporada de 1975. Isso mesmo, 1975, que agora em 2025 completa 50 anos e tem clássicos do Vale bem peculiares, que vocês vão saber no decurso dessa edição, tá certo? Bom, explicação feita. O ano de 1975 iniciou com uma expectativa interessante por parte do Aimoré, porque o Aimoré retornava para a primeira divisão do futebol gaúcho, naquelas funções de regulamento que a gente já explicou em outros programas. Como preparação para o Gauchão 75, o Índio, comandado pelo técnico Crespo, fez alguns amistosos no começo do ano, onde o Aimoré empatou por 1-1 contra o Esportivo. Aliás, vale a gente citar aqui esse time que começa a temporada de 75, com Barão, Sérgio, Darcy Munique, Bernardino e Hamilton, Luiz Fernando, Clayton e Fernando, Vilcinho, Juarez e Maneca. Entraram ainda Paulo Silva, João Carlos e Coco. O gol do Aimoré nessa partida lá na antiga montanha em Bento foi um gol contra. E na sequência, conforme você observa nessa manchete de jornal, o jornal VS à época, o Aimoré foi derrotado pelo Guarani de Garibaldi nessa pré-temporada na Serra, que não foi muito boa por parte do Aimoré. Em 16 de fevereiro de 1975, o Aimoré estreia em casa no Campeonato Gaúcho contra o São José e é derrotado. Na primeira fase, naqueles formulismos lá dos anos 70, o Aimoré estava num grupo com 5 equipes, em que passavam de fase as 3 melhores de cada chave. No grupo estavam, além do próprio Aimoré e do São José, o Encantado, o Novo Hamburgo e o Santa Cruz. Ou seja, seriam 8 jogos, né? 4 num turno, 4 no outro, para apontar as equipes que avançariam de fase. Após perder para o Santa Cruz e vencer a equipe do Encantado por 1-0 gol marcado pelo Teco, o Índio tinha que, para continuar sonhando com a vaga, uma tarefa complicada. Venceu o Novo Hamburgo lá no antigo estádio de Santa Rosa. O jogo que teve domínio dos anilados, domínio hamburguense, o domínio não resultou em vitória para eles, não resultou em gol. Quem venceu, pelo contrário, foi o Aimoré, por 1-0, gol do Teco, em cobrança de falta. Parênteses rápido aqui, esse gol, eu já ouvi a descrição dele por parte do nosso querido Ítalo Gal, que estava no estádio Santa Rosa nesse dia, mais de 10 vezes, e é um gol muito relevante nos anos 70 para os aimoresistas. Os aimoresistas se emocionaram, foi uma festa, teve celebração nas ruas de São Leopoldo, teve torcedor aimoresista querendo invadir lá o gramado do estádio Santa Rosa, e o Crespo mandou a campo a seguinte equipe: Rui, Sérgio, Darcy Munique, Hamilton e Marreco, Clayton, Luiz Fernando, depois João Carlos e Teco, Vilcinho, Juarez e Maneca, depois Coco. Vale a pena a gente registrar: última vitória do Aimoré em clássicos do Vale pelo Campeonato Gaúcho como visitante. O problema foi que o Aimoré não ganhou de ninguém no segundo turno do Gauchão e ficou em 4º lugar em seu grupo. Sendo assim, o Índio foi eliminado. Como houve essa saída do Aimoré do Gauchão, naquele sistema coordenado das competições gaúchas que havia na época, restou ao Aimoré a Copa Governador do Estado, que dava vagas para o Gauchão
de 1976. Nesse meio tempo, o Crespo sai do comando técnico do Aimoré e quem assume é o radialista, Getúlio Luiz, o Tulinho. O Getúlio Luiz, que à época já era diretor de futebol do Índio, ele deixa de ser dirigente e vira treinador do Aimoré. O Índio Capilé, devido ao fato de já ter jogado o Gauchão, ingressou na segunda fase do certame, da Copa Governador do Estado, num grupo de 6 adversários. O Aimoré estreou contra o Pelotas, onde deu Índio 1-0, gol marcado pelo Maneca. Além do Lobo, Auro Cerúleo, ainda faziam parte da chave o Farroupilha, também de Pelotas, o Encantado, o Alegrete, o São Gabriel e o Rio Grandense. Porém, no decorrer da competição, o Índio acabou perdendo forças, cambaleando, e só foi obter a classificação num jogo meio hercúleo, lá no estádio Nicolau Fico, na cidade de Pelotas, onde o time aimoresista, com uma atuação de luxo do Teco, olha aí ele de novo, venceu o Farroupilha de virada pelo marcador de 3-1. Na terceira fase da competição, o Aimoré teve de se agrupar numa chave com um total de 5 oponentes. A Associação Caxias, que aqui vale a gente explicar, mantinha o mesmo nome, mas o Juventude já tinha pulado fora dessa situação. Ainda o Igrejinha, o Mundo Novo, o próprio Novo Hamburgo e o São José. Os 3 melhores da chave garantiam classificação para o Campeonato Gaúcho de 76. O campeão do grupo seguiria na busca pelo título da própria Copa Governador, enquanto o segundo e o terceiro da chave garantiriam vaga para a Copa Pedro Carneiro Pereira e os demais para a Copa Cícero Soares. Todo mundo ia jogar alguma coisa, em resumo. A estreia aimoresista nessa fase foi um empate em 0-0 contra a Associação Caxias no estádio Cristo Rei. Na penúltima rodada, a Associação Caxias tinha 14 pontos, o Zequinha 11, o Aimoré 10, o time do outro lado do Rio 9 e o Igrejinha e o Mundo Novo já estavam eliminados. Na última rodada, o Aimoré jogaria no Passo da Areia contra o São José e o Novo Hamburgo iria até Caxias do Sul. Assim, o clássico da 9ª rodada no estádio Cristo Rei tinha uma importância muito grande, era decisivo, pois ganhando o Aimoré se garantia no Campeonato Gaúcho do ano que vem, além de deixar o seu maior rival de fora. Mais ou menos comparando, parecido aí com o que pode acontecer na divisão de acesso desse ano. Uma vantagem do Novo Hamburgo poderia ser obtida se eles ganhassem o clássico, e o Aimoré ficaria numa posição bastante complicada. Entretanto, o Aimoré venceu por 1-0 o Clássico do Vale e garantiu a classificação para o Campeonato Gaúcho de 76. E com a vitória do São José para cima do Igrejinha, o Novo Hamburgo ficou sem a vaga. O gol do Aimoré foi marcado pelo Maneca a 34 minutos do segundo tempo e foi uma emoção absurda, né? A torcida aimoresista invadiu as ruas de São Leopoldo, teve carreata, teve festa e muita provocação por parte do torcedor aimoresista ante o torcedor hamburguense. Essa pirraça sadia é legal, né? Essa provocação faz parte do negócio. Após a confirmação da presença aimoresista no Gauchão de 76, o Rudi Ritter foi eleito presidente aimoresista para o próximo ciclo, conforme você observa na foto aí. E, por último, mas não menos importante, vale registrar que o Aimoré ainda disputou a Copa Pedro Carneiro Pereira, por ter sido terceiro colocado em sua chave, mas o Índio não deu muita importância para esse certame e aí colocou muitos jovens, fez testes visando o Gauchão de 1976. Tanto é que, após as primeiras 4 rodadas da primeira fase da competição, o Aimoré foi eliminado, não marcou nenhum gol, perdeu as 4 partidas, conforme eu já disse, e ainda sofreu 7 gols. Então, essa foi a temporada de 1975 do Índio, que completa 50 anos em 2025 e que tem 2 vitórias muito marcantes em Clássicos do Vale. E tal qual aconteceu lá em 75, a gente espera que o Aimoré leve a melhor e ainda deixe o nosso glorioso rival a ver navios no que diz respeito à disputa de uma primeira divisão no ano que vem. Tá certo, gurizada? Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, aguardamos críticas, comentários, observações e tudo aquilo que vocês quiserem se manifestar perante esse nosso projeto, o Memórias da Nossa Aldeia. Tá legal? Grande abraço, até a próxima, tchau!